Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 19 de julho de 2016, hoje terça-feira. Vamos então às movimentações do mercado. Hoje, mais um dia de alta, é o 10º dia consecutivo de avanço do índice Bovespa. Hoje uma alta leve, uma alta de 0,38%. Que iniciou, na verdade, com um dia de correção, né, nos mercados futuros. Vamos até dar uma olhada direto no gráfico do mini índice, depois a gente volta para o gráfico do índice Bovespa. Então ontem a gente teve essa barra bastante forte no índice futuro, né, reacelerando o mercado depois de 2 dias aqui de hesitação e até de ameaça para um movimento corretivo. A gente vinha dizendo aqui ou pelo menos eu vinha dizendo aqui, que eu tinha bastante receio em relação à venda, e eu continuo tendo bastante receio em relação à venda. Inclusive hoje na abertura, a queda que nós tivemos não nos assustou, né? O mercado iniciou o dia operando aí com uma queda entre 0,70% e 1 e pouco por cento, né? Só que essa abertura em queda, ela na verdade corrigia aquela puxada que o mercado deu ontem, após o fechamento do mercado à vista. Então na hora que o mercado à vista fosse abrir, o impacto não ia ser tão grande, né? E de fato não foi. Foi um dia bem errático, né, de movimentação no mini índice. A gente praticamente não teve enquadramento nenhum ao longo do dia, né? Se desenhava aqui um primeiro movimento baixista, mas o mercado abortou. Bem no finalzinho do dia a gente teve o rompimento da linha d'água. Ao longo de todo o pregão deu para sentir um viés mais altista no mercado, né? E a expectativa era realmente que o gap fosse fechado. Ele foi. Se tivesse tempo de pregão, provavelmente os preços acelerariam. Então o mercado fechou na máxima, né? O futuro fechou novamente na máxima e não há sinal de reversão, tá? Voltando aqui para o gráfico do índice Bovespa, o índice está num ritmo muito forte de alta, ele não demonstra ímpeto para cair, e do ponto atual, se a gente tiver algum tipo de correção, essa correção provavelmente encontraria forte suporte nos 54.500, que é o topo de abril que foi rompido, a antiga máxima do ano, tá? Então, agora, mesmo que a gente tenha uma correção, essa correção fica inserida dentro de um contexto bastante altista. O alvo que nós temos para o índice Bovespa, tendo acontecido o rompimento aqui dos 55 mil pontos, né, o alvo é o topo de maio de 2015 por volta dos 58.500 pontos. E a gente já está até bem próximo desse patamar, fazendo acreditar cada vez mais que o mercado vai ter condições de chegar nessa zona de uma vez só. Se chegar lá nesse ritmo de alta, eu duvido muito que passe. O que eu não sei é se, acontecendo isso, a gente vai ter uma correção aguda. Talvez nós nem isso tenhamos, mas uma correção deve surgir, nem que ela venha num formato, uma forma mais lateral, tá? Apesar do candle pequeno de hoje, isso não pode ser considerado um sinal de reversão, tá? Lembrando que candles pequenos e movimentos muito fortes, quando eles não são capazes de gerar uma reversão, e na absoluta maior parte das vezes, quase absoluta então, não são capazes de gerar uma reversão, eles aceleram o mercado, tá? O que eu quero dizer é isso aqui, ó. Isso aqui, no atual cenário do mercado, tu não deve apostar na venda. O mercado ainda não está pronto para venda, tá? Quantas pessoas olham um sinal como esse aqui e acham que o mercado vai corrigir e começam a vender, tá? Quando o mercado no próximo pregão, sendo ainda dominado pela compra, começa a subir, começa a superar a máxima, ele dá uma acelerada. Então a gente corre esse mesmo risco aqui. Não da forma tão intensa quanto aqui, mas a gente ainda corre o risco do mercado tendo a máxima superada, dar uma aceleradinha, formar um candle de amplitude um pouco maior. Então repito, em cenários como esse, como é que a gente está vivendo, não busquem reversões na base da fraqueza do movimento vigente. Vocês têm que buscar sinais de força da direção
da força oposta, no caso a venda. Então a gente tem que ter um candle forte de queda ou um candle forte de reversão. A gente tem que conseguir fechar algum pregão onde a gente possa dizer que os vendedores dominaram. E em nenhum momento a gente está tendo isso nesses últimos pregões, pelo menos nos últimos 2, né? Se a gente olhar o gráfico do Ibovespa, faz algum tempo que isso não acontece. Tá? Algum tempo mesmo. Tá? Então, boas chances do mercado seguir em alta, mas é óbvio que agora a gente tem que ser muito, muito, muito cauteloso em abrir novas operações de swing trade. E, na verdade, nem há muitos enquadramentos, tá? Porque o mercado como um todo já foi. Tá? Então, esse é realmente o momento para desacelerar, pisar um pouco no freio em relação às operações da ponta compradora. No geral, provavelmente o que a gente vai fazer é administrar posições que a gente já tem, né? E se for para operar na ponta compradora, é prudente que isso seja feito iniciando operações, tá? A partir de agora, talvez no pregão de amanhã, mais com foco em intradiário, ok? O mercado americano teve um terceiro pregão de pouca movimentação, mas uma movimentação um pouquinho maior que nos últimos 2 pregões. Foi um dia de alta, fechando quase na máxima. Tá? E esses candles aqui, apesar de serem pequenos, não dão qualquer sinal baixista. Isso aqui é um padrão altista dentro de um movimento que nem esse. A gente tem um alvo de 18.687 no gráfico do Dow Jones por conta da extensão alternada, tá? Desse primeiro movimento, que é uma projeção que funciona bastante bem. Se por acaso o mercado começar a corrigir, seja amanhã, seja depois, a gente sabe que existem 2 pontos de suporte que são muito importantes agora. O antigo topo histórico, por volta aqui dos 18.323, e a resistência que é mais recente no tempo, por volta dos 18.100. Tá? Então, mesmo que o mercado venha corrigir, ele vai estar dentro de um contexto bastante optimista. Para o S&P 500 futuro, a mesma coisa. Esse movimento lateral em contração, com essas sombrinhas inferiores, um pouco acima de uma zona de resistência que foi rompida, que era isso aqui, é um padrão altista. E é mais fácil, portanto, para o mercado americano acelerar numa movimentação altista do que numa movimentação baixista. Se porventura acelerar para baixo, a gente tem bastante suporte aqui. Então, o contexto do mercado americano é também extremamente altista. No intraday de hoje, o mercado americano ficou bem perdido. A gente está olhando aqui o gráfico futuro do S&P 500, tá? E no finalzinho ele deu uma puxada que ajudou o nosso mercado a ir para cima. Eu dizia ao longo do pregão de hoje no LS Live que a gente estava muito dependente de um impulso por parte do mercado americano, que dependia do rompimento da máxima do dia, que foi acontecer só bem no finalzinho do pregão. No gráfico do Dow Jones a gente também percebe um dia onde os preços dançaram em torno da linha d'água, olhando aqui o gráfico de 15 minutos, mas no final o mercado começou a acelerar. A gente tem aqui até um cenário de triângulo ascendente. Se tivesse tempo de pregão, provavelmente o mercado aceleraria na alta. E é o que eu espero para amanhã. Eu espero alta, apesar desse nível de sobrecompra, eu espero ainda alta. E no dólar? Bom, o dólar, a gente está aqui o gráfico perpétuo, sem qualquer tipo de ajuste. O dólar está numa situação que eu considero desconfortável para operar do ponto de vista de gráfico diário. A gente está muito próximo de um suporte para buscar vendas, e o dólar também já ele está muito próximo, né, dessa média móvel de 20 períodos descendente para buscar compras. Não é o momento para buscar qualquer tipo de operação. Se a gente for olhar aqui o WOK 16, a gente sabe que a gente já deu uma beliscada no suporte, o que abria espaço aqui para uma movimentação altista que já perdeu força, né, não conseguiu ir longe, mas o que a gente tem é um padrão de contração, um movimento meio lateral dentro de um viés baixista. Tá? Eu não acho que o dólar vai romper esse suporte aqui do fundo de julho nos próximos pregões, mas se a gente tivesse que esperar algum tipo de operação, faz mais sentido uma venda pelo rompimento de suporte que qualquer outra coisa aqui. No intradiário de hoje, né, o dólar iniciou o dia com força, né? Ele foi subindo, a expectativa é que ele viesse testar a faixa de resistência aqui entre 3.297 e 3.300. Ele até ficou devendo o teste perfeito, né, e depois cedeu.
Tá? A gente não teve nenhum enquadramento muito bom para operações hoje, tá? Mas o dólar se manteve dentro do retângulo que a gente tinha identificado já ontem. E na Last Live, o que eu chamei a atenção para a possível operação na ponta compradora foi a partir deste candle aqui, quando fez esse pequeno zigue-zague rompendo a média móvel de 20 períodos no gráfico de 5 minutos, que seria um ponto para talvez buscar uma venda, mas seria mais prudente, como eu mencionei, esperar que a média fosse testada como resistência e os preços cedessem. Então aqui seria uma operação até mais segura, quase no mesmo preço, depois o dólar realmente foi para baixo. Estou dizendo que teria sido fácil segurar, mas ali era o ponto que eu vi com maior clareza para buscar alguma operação. No final do dia o dólar acabou afundando pra caramba, né? Ele rompeu a linha d'água no finalzinho do pregão, a gente até ficou meio hesitante em dar a operação, mas a gente passou o trade, rompimento de linha d'água dentro do método Leandro, considerando que a gente não faz qualquer consideração subjetiva, né? E a operação acabou fluindo bem. O dólar fechou na mínima em 3.200. Na mínima não, quase na mínima. Não, foi exatamente na mínima, 3.260. Então a expectativa era meia de queda, mas nada muito significativo. E o juro, que está chatíssimo de acompanhar, pelo menos o contrato F18 não faz nada. Hoje uma leve queda, segue dentro do meio dessa congestão entre os 13.000 pontos e os 12.460 pontos. Então, no geral, bolsa deve seguir em alta amanhã. Muito cuidado com vendas. Claro que a gente está muito atento para as oportunidades, mas elas ainda não surgiram de forma tecnicamente muito consistente, com exceção de um papel que eu vou falar agora na parte 2 do farol, fechado para assinantes da LS Análise. Fico por aqui, um abraço a todos.